Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan. Também sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Sejam bem-vindos ao nosso podcast 20 Minutos de História do Brasil, né? Esse é o nosso podcast 14º de uma série de 20 podcasts, né? Esse projeto se chama Humanas e Manos, né? Ele faz parte do projeto para substituir o nosso estágio supervisionado, né? Que seria presencialmente, mas devido à situação sanitária que a gente está enfrentando no nosso país e no mundo, né, a faculdade abriu essa alternativa para a gente estar concluindo o nosso estágio desse semestre, sem nos expormos, né, aos riscos sanitários. Nosso podcast ele fala, como o próprio nome diz, da história do Brasil, mas mais precisamente a partir do governo do Juscelino Kubitschek, né? A gente falou um pouco do governo dele, da economia, né, da industrialização, falamos um pouco dos governos seguintes, do Jânio Quadros, né, do João Goulart, falamos, né, do golpe civil-militar, né, entramos um pouco mais exatamente no golpe, nos atos institucionais, no movimento operário, né, e agora nós estamos falando um pouco mais sobre os movimentos culturais, né, desse período histórico do nosso país. Vale lembrar, né, que esse podcast ele é voltado a turmas do terceiro ano do ensino médio, mas caso você já tenha concluído ou ainda não esteja nesse período escolar, não se preocupe, só oriento que você, né, acompanhe os podcasts anteriores, vai ter uma maior compreensão do que a gente está compartilhando aqui, mas sejam todos muito bem-vindos, né, é um prazer ter vocês conosco. No podcast de hoje, né, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nos movimentos culturais, né, durante esse período ditatorial. Vale destacar, né, só um ponto aqui interessante, é que a ditadura não visou, né, não visava, em momento algum, acabar com a cultura, com os movimentos culturais em si no país. Né? Mas como assim, Jonathan? Ela não visava, mas ela censurava, ela reprimia, então como é que funcionava isso? Né? A ditadura ela investia muito, né, nas áreas de cultura, em diversas áreas, né? A Embrafilme ela surge nesse momento, né, em 1969, o Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional de Teatro, a Funarte, o Conselho Nacional de Cultura, né, são espaços que são desenvolvidos nesse momento para de fato desenvolver cultura, né? Mas que cultura era essa? Era uma cultura mais voltada, né, a diálogos com a classe média e para controlar também a produção cultural. Ou seja, a ditadura de fato investia muito nesse momento, né, nas áreas artísticas, culturais, só que para controlar essa produção cultural, né, para ter um controle maior do que é produzido, de como é produzido, por quem é produzido, qual é o público-alvo, que impressão eles querem passar, né, com esse material produzido. Porém, esses espaços eles acabam servindo também e permitindo espaços de resistência, porque nesses ambientes culturais, né, muitas pessoas que eram contra o governo, né, pessoas voltadas para grupos de esquerda, né, eles também utilizavam esse espaço para pôr em prática também as suas peças teatrais, né, os seus dons artísticos ali, para de fato também servirem como resistência, porque a classe média usufruía desses espaços e por isso o governo militar ele não reprimia, porque era um espaço, né, voltado para essa classe da população. Então também era um espaço de produção artística censurada, controlada pelos militares, mas também de resistência, né? E é com isso que eu abro assim para você ter uma noção melhor do que foi esse momento cultural, né, e artístico no Brasil. Sim. Bom, no podcast anterior a gente falou um pouco sobre o AI-5, né, que é um marco aonde vai mudar muito a dinâmica de censura do governo, né, porque, como a gente falou, a censura ela não é algo novo no país,
ela já vem desde o governo Vargas, mas a partir de 1946, com o governo Dutra, é criada uma censura de moral e bons costumes, né? O que seria essa censura de moral e bons costumes? Tudo aquilo que, aqui abre aspas, acaba atingindo ou, de certa forma, aos olhos dos conservadores, né? Violentando os valores da família tradicional brasileira, está fora da moral e dos bons costumes. Lembrando que essa moral aí, ela está bem na lógica cristã, conservadora. Então, tudo que na visão dele estava fora dessa régua, cristão, classe média, enfim, católico, estava completamente fora dos moldes de uma sociedade de respeito e aceitável, né? Bom, a gente nesse podcast vai falar um pouco sobre o teatro, né? Que é um momento onde o teatro ele começa a ganhar força e ele também começa a chegar à população mais carente, né? Que está numa situação econômica mais vulnerável, porque atualmente, né, a gente tem o teatro como um espaço da elite, né, da classe média alta, um lugar que muitas vezes a gente não vai, mesmo quando tem espetáculos gratuitos, porque a gente não se sente pertencente a esse mundo, né? Às vezes, hoje em dia, a gente pergunta para as pessoas: você prefere teatro ou cinema? E as pessoas falam assim: eu prefiro cinema porque é mais barato. Mas, gente, aonde que o cinema está mais barato? Né? Atualmente a gente está na pandemia, mas fora isso, é muito difícil você encontrar assim, salas de cinema que vão fazer exibição de filmes gratuitos. Existem, mas é muito mais difícil a divulgação. E peças de teatro não. Né? A gente tem peças de teatro aí a todos os preços, né? Desde gratuitos até peças que são caríssimas, como vários, né? Peças e musicais da Broadway, por exemplo, que às vezes vêm aqui para São Paulo. Então, se nesse momento onde a gente tem uma acessibilidade maior à cultura, o espaço o teatro é um espaço elitizado, nessa época era muito mais, né? E aí a gente tem alguns teatros que eles vão se destacar nesse momento e são nomes que a gente vai ouvir falar com grande frequência, né? Um desses teatros é o Teatro Oficina. Acho que em algum momento da sua vida você ouviu falar sobre o Teatro Oficina, né? Ele é uma companhia de teatro foi criado em São Paulo, né? E era liberado pelo José Celso Martinez Correia. Ele é conhecido como Zé Celso. E o teatro oficina, ele tem um estilo completamente diferente de fazer arte, né? Lembrando que ele foi fundado em 1958. Porque ele dialoga com a plateia. Não é aquela peça onde os artistas estão no palco e eles fazem a peça sem interação, né? Como só se tivesse ali, como se fosse a gravação de, por exemplo, uma novela, né? Que não tem a interação com o público que está assistindo. A forma deles fazerem teatro era diferente, eles interagiam com o público, né? E também o intuito deles era muito menos de apaziguar a plateia que estava ali acomodada, sentadinha, quietinha, querendo assistir, e muito mais de cutucar mesmo o pessoal, sabe? Até porque quem mais assistia essas peças eram a classe média, então eles cutucavam muito ali, né? Existia muita reflexão nessas peças de teatro, porque eles queriam que a classe média reconhecesse os seus privilégios, né? Então, o Teatro Oficina, ele vem com essa proposta muito forte, assim, e no momento, né, durante esse período, ele foi criado antes do golpe, mas durante o período ditatorial ele recebe várias peças de teatro e ele é muito perseguido também. Exatamente, né? Ele é um espaço muito importante nesse momento, porque, como a gente bem disse, né? Os teatros, a grande maioria da população não se sente pertencente desse espaço. Então,
a classe média é quem mais frequenta ela. E ela acaba sendo um palco de resistência porque ela fala, né, ela vai contra esse mobilismo da classe média. Então ele trazia uma reflexão, né, e uma observação para eles que eles não tinham contato fora desse espaço do teatro, porque a vida deles, né, podemos dizer que era totalmente diferente da grande maioria da população. Só um ponto, né, sobre o teatro oficina que é interessante destacar, que ele é um marco no modernismo e do tropicalismo, especialmente pela radicalidade da estética, né? Então ele é totalmente diferente, né? Então ele vem totalmente com algo novo para a época, e isso também é algo que se choca, né, com aquilo que a classe média já estava acostumada, né, a frequentar. Um outro teatro extremamente importante nesse momento é o Teatro Paulista do Estudante, né? Ele foi fundado em 1955 por Gianfresco Guarnieri, né? Vocês vão falar muito desse nome, que ele é muito importante nesse momento, pelo Duvaldo Viana Filho e a Vera... Que era um membro, né, do Teatro Oficina também, o Durval. O Duvaldo, exatamente. Apesar do nome, né, o Teatro Paulista do Estudante, ele não tem nenhuma relação com alguma entidade estudantil, né? Mas ele é vinculado com estudantes do Partido Comunista, né? Então, não é ligado a nenhuma instituição em si, mas sim aos estudantes, né, de instituições. É um teatro muito importante nesse momento, né? Que dialoga também e muito parecido com o que é o teatro oficina, né, que é um espaço, como muitos outros espaços artísticos nesse momento, ele é um espaço de resistência, né? É um espaço de luta, é um espaço de pontuar questões sociais que estavam sendo ignoradas naquele momento, né? Isso. E tem também a peça, né? O nome da peça, eles não usam black tie. E é uma peça do Guarnieri, né? Ela é de 1958. E ela é para um. O público se sentia muito representado pelos personagens que ali estavam nessa peça, né? Eram figuras bem caricaturadas, assim, do dia a dia, né? Então você não precisava de uma estrutura muito grande também para. Eles não tinham uma estrutura grande para encenar essas peças, até porque algumas delas eram ensinadas dentro de unidades industriais, né? Então às vezes algum galpão, às vezes alguma praça. Então eles utilizavam muitas coisas do dia a dia, assim. Esse teatro paulista do estudante foi uma forma de levar a produção teatral até a população mais pobre também. Então ele é muito importante nesse período e nessa construção da acessibilidade à cultura por parte de todos, né? Faz eles se sentirem representados, né? O Isso, operário. eles se viam nas personagens que ali estavam, né? Exatamente, né? Então, vocês teriam uma noção da importância desse teatro, né? Dessas peças, eles conseguiam envolver aquela população que não se sentia representada, não se sentia pertencente ao espaço do teatro em si, né? É, um, um outro um outro centro, né, de cultura é o Centro Popular de Cultura, né, o CPC, que ele é criado junto à UNE, né, que é a União Nacional de Estudantes, em 1962. É um espaço também onde reúne diversos artistas, né? Tem uma ideia ali de arte popular revolucionária, né? Porque eles envolvem artistas de teatro, música, cinema, literatura, artes plásticas, né? Ele é um fruto também dessa explosão artística e cultural nessa época no Brasil. Então também é um Sim, espaço ali onde muitos artistas se reúnem, onde muitos artistas expressam as suas posições naquele momento, né? Tem origem no Teatro Arena, né? O Teatro Arena ele é um grande exemplo para muitos desses teatros que surgem nesse momento, né? Então eles realizam principalmente contatos com bases operárias, camponesas e universitárias por todo o país,
né? Então eles sim, iam fazendo seus shows em vários lugares do país, tanto que resulta em 12 unidades, né? Por todo o país. Então, representando essa população mais esquecida, o camponês, né? O operário, o universitário também, que era muito reprimido também nesse momento, né? Então, eles encontram nesse Centro Popular de Cultura um espaço de expressão, um espaço de resistência também, como a gente disse dos outros espaços aqui, muito forte nesse momento. sim. É, uma das coisas importantes, né, da gente destacar aí do CPC, que é o Centro Popular de Cultura, né, ele foi criado pela UNE. A UNE, ela existe até hoje, né, que é a União Nacional dos Estudantes, é um grupo ligado mais à esquerda, né, do movimento estudantil, e nesse momento a UNE, ela é muito popular e ela tem uma força muito grande no país, inclusive nas frentes de resistência, né, ela vai se tornar um braço político muito importante, principalmente com as ligas camponesas. As ligas camponesas elas vão atuar aí diretamente na resistência rural, né, dos trabalhadores rurais que estão sendo massacrados e oprimidos é, por esse sistema autoritário, porque muitas vezes a gente acha que a repressão ela só aconteceu no meio urbano, mas não, existe um descaso por parte do Estado com o trabalhador rural e a UNE ela vai levar não só a cultura, mas também a parte política, né, e vai estar à frente aí desse movimento de resistência e na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. É, deixa eu... Exatamente. Me perdi aqui. Pode Não, continuar, Jonathan, sem problema, desculpa. sem problema. Nesse momento, né, vale destacar que essa repressão e essa censura a esses campos artísticos que estavam fora do controle estatorial, do controle do regime militar, porque eles alegavam que eram nesses espaços, nesses ambientes de produção artística, que comunistas se infiltravam, né, e ali eles propagavam as suas ideias, transformando aqueles que assistiam em inocentes úteis, né? Era assim que eles definiam essas pessoas que frequentavam esses espaços. Ou seja, né, eles reprimiam, eles censuravam com o discurso de que aqueles espaços eram espaços comunistas, espaços contra a ordem pública, contra o cidadão de bem, contra a população, contra a Constituição, por tudo aquilo que eles, né, alegavam defender. E Sim, também é interessante que nesse momento surge, né, o show Opinião, em 1965, que ele é o primeiro show, né, a primeira apresentação ali artística, que de fato critica a ditadura em público, né? Eles não tinham como alvo de fato criticar a ditadura, né? Porque a gente comentou anteriormente, por ser apreciado pela classe média, a ditadura não os reprimia. Então, eles acabavam tendo uma atenção maior e um espaço maior de divulgação, mesmo criticando a ditadura, né, nesses primeiros anos. sim. Então, é um show muito E importante. a diferença, né, do show Opinião para a Uni é que ela fazia espetáculos muito mais restritos, assim, né, aquelas pessoas na qual elas tinham contato. Então, a Uni também fazia muitas peças de teatro, saraus, né, ali com o intuito de realmente discutir política, levar as pessoas a terem uma visão mais ampla, né, e mais crítica do momento que elas estavam vivendo, porque a gente, quando fala aqui do descaso da população rural, né, a gente precisa entender também que o descaso não estava só na parte de legislação trabalhista, enfim, fazer valer direitos, salários e tudo, o direito à terra. A gente está falando também de um descaso na educação, né? Então, o teatro e várias outras formas de cultura, ela entra também, ela tem esse intuito de fazer com que desperte realmente esse pensamento crítico. Acho que para fechar essa parte de teatro, né, no próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre os festivais de música e a parte mais musical, né, desse momento. Tem uma peça que ela é famosa, né, que é a peça Roda Viva,
Foi uma peça escrita pelo Chico Buarque em 1967 e ela estreou no Rio de Janeiro no início de 1968. Essa peça, inclusive, vira uma música, que é a música Roda Viva, também do Chico Buarque. E, assim, essa peça ela é marcada porque um grupo de 20 pessoas que fazia parte do Comando de Caça aos Comunistas, que era o CCC, esse grupo, né, gente, vale lembrar que é um grupo paramilitar, é uma milícia, né? Toda vez que vocês ouvirem que um grupo é paramilitar, é um grupo miliciano, então é um grupo armado que não tem nenhum vínculo com o Estado. Assim, esse CCC era um grupo de extrema direita e que realmente o intuito deles era justamente esse, né? Caçar comunistas e, enfim, cometer atrocidades, né? E aí, no meio do espetáculo, né, esse grupo de 20 pessoas invade o Teatro Ruth Escobar. Esse teatro fica em São Paulo, né? E eles espancam os artistas e depredam todo o cenário. Então, olha a que ponto chegava a censura, né? As pessoas tinham que lidar com a censura do campo estatal, né? Você tinha ali a parte institucionalizada pela lei, e você também tinha que lidar com grupos milicianos promovendo uma violência bárbara e sem punição alguma, né? Essas pessoas não eram punidas. Então, até porque esse espetáculo era considerado pela censura como degradante, subversivo, comunista, né? A própria figura do Chico Buarque era uma figura muito polêmica naquele momento, que era considerado um subversivo, um inimigo do Estado, enfim, tudo mais. Exatamente, né? No podcast de hoje a gente conseguiu observar, né, que ao mesmo tempo em que o Estado ele investia na produção artística para ter um controle sobre o que era propagado no país, ele também abria espaços para que esses artistas eles, que não eram a favor do regime, eles conseguiam se utilizar desses próprios meios como resistência, de propagar as suas ideias e sem muitas vezes ter uma repressão, porque eram espaços onde a classe média frequentava, e por eles frequentarem, eles achavam melhor não gerar alardes, né, não acabar com o espetáculo, para não gerar nenhum desconforto com essa população. Que Então, a apoiou o gente... golpe, né? Exatamente. Vale lembrar aqui que um governo ele se sustenta com a aprovação da classe média, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque não é só algo que acontece nos dias atuais, na época também. Exatamente, né? Os grupos ali que detinham, né, grande influência, grande poder, né, apoiavam esse regime militar, então eles não podiam fechar os ambientes que eles frequentavam ou reprimir os shows que eles tanto gostavam de assistir, mesmo pontuando e criticando coisas que eles mesmos faziam, né, ali no meio social. Nos próximos podcasts a gente vai detalhar um pouco mais sobre a censura na música, a censura nas novelas, né, mas com o podcast a gente consegue ter uma noção melhor de como é que era essa resistência cultural, né, esse espaço de luta, esse espaço de crítica e também, né, de resistência. É isso, gente. Então, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Se cuidem. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do 7º semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan. Também sou estudante de História.